pecados. E o Senhor nos tirou de lá. O Senhor abriu os nossos olhos para enxergar o eterno, mas também o humano, que a cada dia nos afasta do Senhor. Mas o Teu Espírito Santo nos aproxima do Senhor e nos faz marchar para a terra prometida, para o céu. Nos ajuda. Que o Senhor continue usando os Teus servos, como já fez no louvor, agora nessa noite, através do Teu servo Miguel, ministrando a Tua palavra. E que ele seja como um guerreiro nessa batalha de levar pessoas a tomarem a decisão por Jesus nessa noite. E aqueles que já tomaram, se levantem nessa noite, orando, indo e contribuindo. E o Senhor mesmo recompensa, como o Senhor promete na Tua palavra. Oramos pelas crianças que não estarão lá em cima, mas mesmo aqui, Deus, toca no coração delas. Oramos pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Oramos pela construção e pedimos a Tua misericórdia sobre a chuva. Deus, nós não merecemos, ninguém merece, mas por Tua bondade, por Tua misericórdia, manda chuva sobre essa região, Deus. Manda chuva para a Tua glória, para o bem da humanidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, ainda em concordância com a oração do Teu servo aqui, nesse momento, quero oferecer a minha vida como um sacrifício vivo neste altar, para Te prestar culto racional. Ó Deus, e o que tenho 5 pães e 2 peixinhos é muito pouco, mas eu apresento a Ti o Deus dos milagres, o Deus da multiplicação. E eu creio que essa grande multidão, Senhor, sairá daqui hoje saciada da Tua presença, alimentada com a Tua palavra, no nome de Jesus. Grandes coisas fará o Senhor nesta noite, nesta reunião, pelo agir, pelo operar do Espírito Santo. Desde já nós agradecemos os anjos guerreiros, ó Deus, que guarda a nossa vida, que guarda a nossa família, as nossas casas, nossa parentela. Ao redor desse santuário, com certeza, tem anjo com espada de fogo desnuda nas suas mãos, ó Deus, formando uma muralha de fogo para impedir a ação de espíritos do mal aqui dentro, em quaisquer vida. E nós dependemos pleno, total e cabal da ação do Espírito Santo aqui neste lugar, para glorificar o nome de Jesus. E a igreja de Deus diz amém? Amém, queridos? Queridos, vamos abrir a palavra no livro de Gênesis, no capítulo 21, a partir do verso 15. E esteja de coração aberto para receber aquilo que Deus tem para nós nessa noite, o que já teve e o que ainda vai ter. Quando nós vemos para uma reunião como essa, nós devemos criar uma expectativa, primeiro de adoração a Jesus Cristo, o único digno de louvor, de temor, de adoração, de rendição. Crie uma expectativa para que o Espírito Santo possa achar em você lugar para Ele operar. Sabe, você veio, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu, com a minha fé, já falando em fé, eu creio que Deus pode mudar a sua vida nessa noite. Você que entrou aqui com algum problema, seja ele de que ordem for, você pode sair daqui com a solução desse problema. Você pode sair daqui com esse problema solucionado. Você pode ter entrado aqui com uma notificação de algum médico, de algum diagnóstico ruim. Eu tenho certeza que Deus pode mudar essa situação. Eu não sei como está seu casamento, mas eu creio que Deus pode mudar circunstâncias, situações. A Bíblia diz que Ele é quem muda os tempos, Ele é quem faz as coisas acontecerem. Deus chama à existência as coisas que não existem como se já fosse. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus capítulo 11 que as mulheres recebiam os seus mortos pela ressurreição, pela fé em Jesus Cristo. Eu creio que Deus, o Deus que operou no início da igreja primitiva, Ele continua o mesmo. Hebreus 5:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e será para sempre. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra. Gênesis capítulo 21, verso 15, diz o seguinte: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, guarda esse versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Amém? Para nós entendermos um pouco dessa narrativa bíblica, que foi a expulsão de Agar e do filho dela, Ismael, nós precisamos voltar um pouquinho no passado, quando Deus chama Abraão e promete a Abraão uma terra, e essa terra era uma terra que iria manar leite e mel. Ele iria peregrinar nessa terra, mas quem iria apossar-se dessa terra futuramente seriam os seus descendentes. E seus descendentes. Só que a mulher de Abraão, Sarai, era estéril. E Abraão chega num determinado lugar, a terra em que ele julgava ser aquela que Deus daria para ele, já estava ocupada. A seca estava forte naquela época, e ele resolve descer para o Egito. E lá no Egito, o rei, quando vê a mulher dele muito bonita, muito bela, que era um costume dos reis naquela época, tomou a mulher de Abraão. E como Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus então feriu o rei do Egito, por ter tocado na mulher de Abraão, feriu todo o Egito, e o rei do Egito resolve mandar ele embora, ela embora, de volta para o seu marido, e dá a Abraão muitos presentes, gado, ovelhas, e junto com esses presentes vem Agar, como serva de Sarai. Aí nós podemos ter aquela ideia do que diz Provérbios, que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não lhes acrescenta dores. Nem tudo que é prometido a você, nem tudo que vem para a sua vida é bênção de Deus. Nós temos que filtrar muito bem isso. Às vezes, no momento que nós recebemos, ou por uma necessidade, ou por qualquer um outro motivo, nós recebemos as bênçãos, oriundo de pessoas, de situações, e aí a gente julga que é bênção para nossas vidas. Mas nós temos que ter a certeza em Deus que elas realmente vieram de Deus, porque as bênçãos de Deus, elas nos enriquecem e não nos acrescentam dores. Amém? Tudo isso por uma desobediência de Abraão, de descer
para um lugar onde Deus não tinha permitido ou não queria que ele fosse para o Egito. E ele volta com Agar. A palavra do Senhor, em 1 Samuel, no capítulo 15, 22, ela vai nos dizer o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Pastor inicialmente falou aqui sobre obediência, e olha o que Deus está dizendo, que Ele tem muito mais prazer, Ele tem muito mais alegria, Ele tem muito mais satisfação em obediência à sua palavra. Você, por exemplo, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós temos o direito de pedir perdão a Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Ele nos perdoa porque está escrito na palavra dele, e ele não pode negar a palavra dele. Mas quando nós pecamos, quando nós erramos, nós temos que entender que entrou um princípio em nós que é o chamado princípio de rebelião. Por isso que Deus tem muito mais prazer na obediência do que no ato do perdão. Não é que Deus não perdoa, Ele perdoa, mas Ele vai perdoar algo que nós já falhamos, algo que nós já erramos. Pecado significa errar o alvo. Nós erramos o alvo, e Deus não quer que a gente erre o alvo, que a gente continue com os nossos olhos nele, no autor e no consumador da nossa fé. Amém, igreja? Jeremias capítulo 7, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: porque nada falei, presta bastante atenção o que Deus fala para o profeta. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Olha o que Deus está dizendo. Eu não pedi a vocês sacrifício. Eu não pedi a vocês, eu não disse a vocês que eu estava tirando vocês aqui para que vocês fossem fazer sacrifício, para que vocês fossem matar animais, para que vocês fossem fazer holocausto. Eu não pedi nada disso a vocês. O versículo 23 diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Onde está o prazer de Deus aqui? Em que ouça a sua voz, em que obedeça a sua voz. Foi por essa razão que no Salmo 51, versículo 16, Davi vai dizer: Deus, tu não se agrada de sacrifícios, tu não se agrada de holocaustos, porque senão eu os daria. Os sacrifícios para Deus, ele diz, são um coração contrito, um coração compungido, um coração quebrantado. A esse Deus não despreza. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, queridos, observe muito bem que toda e qualquer desobediência, a palavra do Senhor, ela nos traz consequência. Toda e qualquer desobediência. A palavra nos diz no Salmo 119, versículo 105, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Observe, a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
observe, se eu deixo de andar em obediência à palavra, então eu vou estar andando às escuras, eu vou estar andando em trevas, e aí eu posso tropeçar. Sair fora da palavra, eu estou fora dos propósitos da palavra para a minha vida. É isso que nós precisamos entender, que em obediência à palavra, a gente pode achar que nós estamos sofrendo, a gente pode achar que há problema, mas não há. É porque nós estamos acostumados com esse mundo, é porque os nossos olhos estão mais voltados para as coisas que nós vemos, para aquilo que nós tocamos, porque Deus tem para nós algo muito melhor do que o que está nesse mundo. É por essa razão que nós devemos crer que Ele tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Deus não nos daria a palavra dEle simplesmente por dar. Deus não nos daria a Bíblia simplesmente por dar, não. É porque Ele quer ordenar o nosso caminho. É por isso que Ele diz: eu é quem sei os planos que penso a vosso respeito, plano de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Voltando ao texto de Gênesis 21, nós vamos observar o que causou tudo isso. Deus então permite que aquela mulher entre na família de Abraão. Sara, porque ainda era Sarai, disse: eu não tenho filho, eu vou te dar essa mulher, essa escrava por mulher. Quando ela engravidar, no momento dela ter o filho, ela vai sentar nas minhas pernas e ela vai ter o filho como se eu tivesse esse filho. Só que a coisa mudou. Quando ela ficou grávida, Agar ficou grávida, ela começou a zombar da sua senhora. Quem lembra da história de Ana e Penina? A Bíblia diz que Penina, ela fazia menção do que Deus daria para ela, os filhos, e que não tinha dado para Ana. E a ela todos os dias a irritava a Ana, porque era uma condição da mulher. O valor da mulher naquela época era a mulher que engravidava, que tinha filhos e de preferência filho homem. Então Agar começou a zombar de sua senhora, porque sua senhora já numa idade avançada, não tinha filho, e ela apenas uma vez que deitou com o marido dela engravidou. Ela foge, porque Sara também não aguentou aquilo. Ela era líder da mulherada ali, e Agar era escrava dela. E ela foge. Um anjo de Deus a encontra em um determinado lugar, próximo também de uma fonte, e diz para ela: volta, porque eu tenho planos para essa criança. Ele vai nascer e você vai dar o nome de Ismael. Eu tenho planos. E Deus diz uma coisa impressionante para Agar: volta e se submete à sua senhora. Aqui entra o princípio da autoridade. Volta e se submete à tua senhora. Quando o menino nasce, querido, passado um tempo, capítulo 17 do livro de Gênesis, chegou o tempo, 99 anos de idade. Deus diz: chegou o tempo de nascer a promessa. E
capítulo 17 de Gênesis, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. E ela diz: agora você vai ter o seu filho, do seu ventre. E teve. E no desmame dessa criança, segundo alguns estudiosos, com 3 anos de idade, quando Abraão teve Ismael, Abraão estava com 86 anos. No desmame de Isaac, Ismael estava aproximadamente com 17, 18 anos de idade. E Sara percebeu algo estranho no olhar de Ismael relacionado a Isaac. Ela guardou aquilo no coração. E sabe aquela conversa que mulher e marido gostam de ter de noite, deitado na cama? Preciso conversar algo contigo. Quando não é ali, é na mesa. Tem 2 lugares do lar seu que você deve guardar muito bem. O leito conjugal. Hebreus fala: venerado seja todo o leito conjugal sem mácula e sem mancha. A mesa é um lugar do lar muito especial. Hoje a mesa perdeu um pouco o valor por causa do celular e da televisão. Mas a mesa é um lugar de comunhão. Se vocês se recordam, os discípulos de Emaús, caminhando com Jesus, toda aquela caminhada ali com Jesus, durante aquela tarde, saindo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. E eles conversavam, e Jesus acompanhou eles, e eles conversavam e falavam sobre os acontecimentos do advento, da crucificação de Cristo, e eles diziam que Jesus iria ressuscitar, mas hoje já era o 3º dia, e até agora não aconteceu nada. E Jesus começa: vocês estão falando de quê? E eles começam a perguntar: você é forasteiro aqui na cidade? Você não tem visto as coisas que aconteceram nos últimos dias? E Jesus fala para ele: vocês são tardos em conhecer as Escrituras. E aí a Bíblia diz que Jesus começou pelos profetas, passou pelos salmos, e falando sobre exatamente o que estava acontecendo e sobre a ressurreição do Senhor Jesus, e eles não perceberam que era Jesus que estavam falando com eles. A Bíblia vai nos relatar que eles eram discípulos, que eles eram seguidores de Jesus. Obviamente, eles já deveriam ter se reunido com Jesus, mesmo que uma certa distância, não era tão próximo como os 12, mas obviamente já tinha participado de reuniões. Você numa reunião dessa aqui, com o pastor Daniel, convivendo com a gente aqui durante 3 anos e meio, impossível você me ver num determinado lugar e não me conhecer, estando quase todos os dias ou quase toda semana aqui. E eles estavam ali, passaram aqueles 3 anos e meio com Jesus, e eles não conheceram Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando chegou no lugar onde eles iam entrar, numa casa, a Bíblia diz que Jesus fez que ia seguir viagem. Já estava anoitecendo, e eles disseram: não, fica aqui, dorme aqui, passa a noite aqui, amanhã você segue viagem. E Jesus atendeu o convite deles. E quando chegou no momento de tomar café à noite, naquele exato momento que eles estão na mesa, a Bíblia diz que Jesus pega o pão e dá graças a Deus. Naquele momento da mesa, eles disseram: é o mestre, é Jesus, é ele. E naquele momento Jesus desapareceu. Então a mesa é um lugar de comunhão, a mesa também é um lugar de revelação. Amém? Voltando ao texto, é possível que naquele momento à noite, ou na mesa, Sara tenha dito para Abraão: tem algo para te dizer, Abraão. E quando a mulher chega para a gente e diz assim: eu tenho algo para te falar. Meu Deus, é o quê? Vai querer meu cartão de crédito, vai querer fazer umas compras, não é verdade, gente? Brincadeira.
esse menino tem que ir embora. Que menino? Seu filho. Que nós pudéssemos ter a revelação da palavra, a reação de Abraão. Como é que é? Embora? Embora para onde? O menino só tem 17 anos. A Bíblia não relata isso. A gente pode conjunturar e dizer o seguinte: a ideia foi sua. A Bíblia não relata, tá bom, queridos? Mas Abraão deve ter dito: a ideia foi sua. Não foi eu que fui procurar Agar. Mas ele tem que ir embora. Por que ele tem que ir embora? Eu percebi um olhar dele estranho relacionado a Isaac. E Abraão, a promessa é para Isaac, não é para Ismael. Manda o menino embora. Você acha que Abraão dormiu naquela noite? Não dormiu. Eu creio que Abraão levantou altas horas e foi conversar com Deus. Essa mulher é louca, quer que eu mando o filho embora. E de repente Abraão consegue ouvir uma voz: ouça a voz da sua mulher em tudo que ela disse relacionado a Isaac, a Ismael. Já pensou? Mais ou menos os estudiosos dizem que Deus levou Abraão a mais ou menos umas 10 provas. Que Abraão passou umas 10 provas com Deus. E essa foi uma delas. Agora imagina você aí. Pegar o seu filho de 17 anos. Pegar um pedaço de pão. Uma garrafinha de água aí de uns 3 litros mais ou menos você toma, faz uma passagem de ida. Pois é. Só que Deus deu uma promessa para ele: não se preocupa, porque eu vou fazer dele uma grande nação. É Deus quem cria as nações, não é o homem. Entenda isso. E de madrugada ele chama o filho, chama Agar: vocês terão que ir embora. E eles vão embora. E Abraão não deu muita coisa. Pedaço de pão, a Bíblia relata que deu um pedaço de pão e um odre de água. Só que vamos entender algo aqui um pouco. Quando chega no versículo 15 aqui, tendo acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto e afastou-se. Foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Você sabe que na maioria das vezes, na nossa vida, hoje, acontece isso? Diante de um problema difícil, a nossa tendência é não lutar. A gente usa o nosso egoísmo humano para se afastar de determinada situação, porque a gente olha para aquela situação e está impossível humanamente de resolver, e a nossa tendência é se afastar. Você sabe que a ideia de empurrar as coisas com a barriga também é uma forma de você não lutar por uma restauração no seu casamento, por exemplo. Quando tem um problema no casamento, você sabe que uma das partes diz: é melhor a gente se separar. E por que não é melhor lutar para restaurar, para reconstruir? Mas as coisas estão difíceis, porque ele pensa dessa forma, ou ela pensa dessa forma, eu já tentei de tudo. Não tentou, não. Quando nós dizemos assim, a melhor solução é nós nos separarmos, é porque a gente não quer lutar. Você sabe que uns rabinos judeus
eles dizem que a ideia de Adão comer a maçã foi para Eva não ser expulsa sozinha. A ideia de alguns rabinos judeus, nos comentários deles, é que Eva foi quem pecou, Adão não pecou. Mas aí, como Deus havia dado a palavra para ele, que se comesse, morreriam, ele disse: essa mulher que Deus me deu, ela vai morrer. Eu vou morrer junto com ela, mas eu não vou largar ela. Eu estou casado com ela. Eu vou até o fim. Ela errou, errou. Ela fracassou, fracassou. Mas eu vou fracassar junto com ela. E parece coerente essa ideia. Lute pelo seu casamento. Lute pelo seu filho. Não abandone seu filho. Mas a situação é desesperadora, mas não abandone. Faça o que for possível. Chore. Se desespere diante do Senhor. Faça o que o Espírito Santo, busque algo ali junto ao Espírito Santo para que ele lhe dê ideia, mas lute, mas não entregue os pontos, não abandone, não saia do barco. A igreja está ruim, a igreja está assim, está assado, porque o irmão A, o irmão B, que nada, permaneça. Não saia, porque Deus não colocou você na igreja, no corpo dele em vão. Ele não olhou para você, deixa eu ver você, não. A Bíblia diz que ele te escolheu a dedo. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. A Bíblia diz que Deus sacrificou Jesus antes da fundação do mundo, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Deixa eu te dizer, a solução veio primeiro do que o problema. Muito antes da fundação do mundo, Deus já sabia que iríamos pecar. Então ele diz: eu vou providenciar logo aqui a solução para o pecado, o sangue do Cordeiro. A solução do homem é: quando Adão peca, e Deus chama ele, tive medo, vi teus passos. A solução do homem é pegar roupa de figueiras para se cobrir, para cobrir o seu pecado. Mas a solução de Deus não, é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que Deus fez para eles roupa de peles de cordeiro, porque na pele daquele cordeiro estava o sangue dos cordeiros, aonde cobriria o pecado de Adão e Eva, amém? Então a solução, ela vem primeiro do que o pecado, amém, igreja? Agora observa, afastando-se ela, para não ver o menino morrer, ao invés de segurar na mão do menino, daquele jovem, daquele rapaz: eu estou aqui, o que acontecer com você vai acontecer comigo também, nós estamos juntos nessa. Não, ela se afasta para não ver o menino morrer. Versículo 17, Deus, porém, por essa razão, o versículo 17 disse: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E por que não ouviu a voz de Agar? Porque Agar também estava chorando. Agar também estava em desespero, afinal de contas era o filho dela. Mas Deus ouviu a voz dele. E por que não ouviu a voz dela? Por causa do egoísmo, de não querer lutar. Amém, igreja? E o anjo de Deus bradou, chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Ele dá uma ênfase. Deus ouviu a voz do menino pela segunda vez. Daí, onde está? Onde quer que tu esteja, no lugar que tu está, o problema que tu esteja passando, clama ao Senhor.
Clama ao Senhor que Deus vai ouvir a voz do teu clamor. Deus fez questão de reafirmar o que falara antes. Olha, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O que Deus já havia falado no capítulo 16. Abrindo Deus os olhos, viu ela um poço. Entende isso aqui comigo? O que foi que Deus fez? Abriu os olhos dela. Não é que ela estava cega de não enxergar nada. Deus abriu os olhos e ela viu o poço. O que é que você entende? Eu entendo que o poço já estava lá. Mas o desespero dela era tão grande, e às vezes acontece isso conosco, que a gente não consegue enxergar o óbvio. Em diversas situações das nossas vidas, a solução já estava lá. Era uma questão de calma, era uma questão de raciocínio, era uma questão de pensar, orar o que fazer naquele momento, porque o poço lá já estava. Diz que naquela região do Oriente Médio a água era muito difícil. Então os nômades, o que é que eles faziam? Quando eles conseguiam um poço, eles davam um jeito de esconder, bem escondido, para que os viajantes não vissem aquele poço e não tivessem acesso àquela água. Mas Deus os conduziu para próximo daquele poço. Era uma questão de procura, era uma questão de busca. O poço lá já estava. Olha o que o versículo diz. O versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. 2 Coríntios 5,7 diz que nós, visto que andamos por fé, olha aí de novo, e não por vista. Não ande por aquilo que você vê, relacionado ao reino de Deus e ao mundo espiritual. Deus já providenciou, meu irmão, a solução para o teu casamento. Deus já providenciou a cura para a enfermidade, seja ela qual for. Basta você exercer a sua fé. A vontade de Deus é curar a todos, pois a Bíblia nos diz, lá no livro de Atos, capítulo 10, 28, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a vontade de Deus é que todos sejam curados, a vontade de Deus é que todos sejam sarados, a vontade de Deus é que todos sejam restaurados, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. É por isso que 1 Timóteo 2,5, a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e seja salvo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, a vontade de Deus é que todos os salvos sejam cheios do Espírito Santo, a vontade de Deus é que todos sejam revestidos de poder, de unção, para dar testemunho dele, da graça dele, do poder dele, da unção dele, da revelação dele. A vontade de Deus é que todos conheçam a verdade. Cabe a mim querer conhecer a verdade ou não, cabe a mim receber a verdade ou não, cabe a mim decidir pela verdade ou não. E você que está aqui nessa noite, você que ainda não decidiu, decida hoje, porque tua vinda aqui não foi em vão. Você vem aqui, você ouve a palavra, domingo após domingo, você vai esperar ver para crer? Quer que eu li o texto de 2 Coríntios 5,7, que nós devemos andar pela fé e não por aquilo que a gente vê.
A salvação se obtém através da fé em Jesus Cristo. Eu não vi Jesus ser crucificado, eu não vi Jesus ser surrado, eu não vi Jesus derramar o seu sangue ali naquela cruz, mas eu creio que a Bíblia diz que assim foi, e eu creio da forma que está escrito. Uma certa época fizeram uma pergunta para um teólogo, sei lá, não me lembro ao certo, um incrédulo perguntou: você acredita mesmo nessa história de que uma baleia engoliu Jonas? Ele disse: se a Bíblia tivesse dito que foi uma piaba, eu acreditava, quanto mais que é uma baleia. Então, se está escrito, irmãos, eu acredito no que está escrito. Eu acredito no que está escrito. Creia no que está escrito, porque Jesus não viria fazer um espetáculo na terra somente para ele ganhar aplausos, somente para que ele ganhasse um título. As eras são divididas antes e depois dele. Ele não veio só para isso. Isso é muito importante. Aí mostra a importância de Jesus Cristo. Nenhum homem na face da terra conseguiu dividir as eras, somente o Senhor Jesus. Então entrega a tua vida a Ele. Faz o que diz no Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. No dia que nós sairmos dessa terra, no dia que nós fecharmos os nossos olhos, o dia que Deus tirar o espírito, o fôlego de vida de mim e de você, seus amigos, seus parentes, vai pegar seu corpo e vai levar você até ali, aquele cemitério. Se for debaixo de 7 palmos, ou se for naquele gavetão, vai colocar você ali, e depois todos vão voltar para casa, e a partir dali a caminhada é você sozinho, e mais ninguém, nem teus parentes, ninguém vai querer ir com você. Mas se você pegar a Bíblia no capítulo 7 do livro de Atos, lá no versículo final, você vai ver algo interessante. A Bíblia diz que foi o primeiro mártir, o diácono Estevão. A Bíblia diz que estão apedrejando ele por ele pregar o evangelho da salvação de Jesus Cristo, e eles estão apedrejando, e naquele momento que ele recebe aquelas pedras, a Bíblia diz que ele olha, ele diz: eu vejo o céu aberto, eu estou vendo o céu aberto e o Senhor de pé. Para quê? Jesus está de pé, por quê? Porque a Bíblia nos diz no livro de Hebreus que Deus diz assim: ó Deus, assenta-te à minha direita. Ele diz: ó Deus, o teu Deus te ungiu com olhos de alegria, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Isso me dá entendimento de que Jesus está sentado à mão direita de Deus. Mas naquele momento que Estevão está fazendo a transição do mundo físico para o mundo espiritual, Jesus levanta para receber, porque ele deu testemunho do evangelho do Senhor Jesus. Seja você também assim, dê testemunho. Os seus problemas, olha, Deus já tratou de resolver. É uma questão de você ver, está bem debaixo dos seus olhos, H. O poço está aí, levanta. Que é isso? Não abandona, não abandona o teu problema, não abandona a situação, porque muito maior é o Deus que resolve problema. Muito maior do que os nossos problemas é o nosso Deus. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus ao Pai, glória a Deus ao Filho e glória a Deus ao Espírito Santo. Eu vou orar por você. Curva a sua cabeça. Prepara aquele hino aí. Depois que eu fizer a oração, tu solta, Deus, por favor. E depois você vai prestar atenção na letra desse hino. Meu Deus, eu manifestei a tua palavra, como disse Davi, na grande congregação daqueles que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Mas tem uma coisa, meu Deus,
É o Senhor mesmo quem diz através do salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não tocar pelo teu espírito em cada coração, meu Deus, apenas foi conhecimento que nós pregamos nessa noite. Mas eu quero te pedir, como está escrito no Salmo 2, pede, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Nessa noite eu peço que o teu Espírito, Espírito Santo, meu amigo, meu querido, meu Deus, toca no coração de pessoas aqui nessa noite. Toca no coração delas. Só o Senhor tem esse poder de conhecer o coração. O Senhor se recorda do que está escrito lá na palavra em Zacarias, que não é por força, que não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Então, Senhor, faz o grande milagre nessa noite, o milagre da salvação, o milagre da conversão. Provoca arrependimento nessa pessoa, para que ela possa entregar a sua vida para Jesus. Aqueles que estão com problema no seu casamento, mostra para ela que a solução é o Senhor, a solução é a palavra. Aqueles que estão com algum tipo de enfermidade, Pai, que estão lutando contra alguma enfermidade no seu corpo físico, meu Deus, lembra que o Senhor é Jeová, Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Está escrito em Êxodo 15, 26, eu sou o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que sana. A Bíblia também diz que o Senhor já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então toca nessa noite, Deus, com o teu poder, e cura esta pessoa, sara essa pessoa, liberta esse jovem. Ouve o clamor desta mãe, ouve o clamor deste pai em favor desse jovem, e liberta ele, Senhor, das garras do inimigo. Meu Deus, eu não sei qual o problema, mas o Senhor sabe quem é, o Senhor sabe qual é a pessoa que está passando por esta luta, por esta dificuldade. Deus, ouve o clamor da tua igreja nessa noite, ouve as nossas orações e responde para louvor do teu reino, para louvor da tua coroa, para louvor da tua glória. Meu Deus, para que todos saibam, para que todos tomem conhecimento que existe um Deus nos céus que responde oração aqui na terra, Pai, e nós já te oramos e já te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Depois desse louvor, querido, se você quiser que o pastor Daniel faça uma oração, você vai entregar a sua vida, você vem aqui depois e ele vai fazer uma oração de confissão, porque a Bíblia diz que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvos. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode soltar o louvor aí, por favor. Pensa nesse hino como uma oração a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Quem sabe você está nessa condição, mas Deus já te viu. Oh, aleluia. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. Oh, Deus. É todo dia a mesma coisa e você se cansou. Aleluia, Jesus. De tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Vai, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é santo. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar,
Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Amém, igreja? Eu creio nisso. Deus não te chamou para ser um derrotado. Aleluia. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus. Eu creio, Jesus. Quebrando as correntes, Confissão dos inimigos, porque Ele é Deus. vai sair a guarda-rocha. Com esse Deus não há quem possa. Ele é o Deus dos deuses. É o Senhor dos senhores. A quem quer Ele levanta e a quem quer Ele abate. Ele levanta reis e Ele estabelece rei. Ele remove reis. Ele é que muda os tempos, as estações. É Ele, é Deus. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Então você pode cantar assim. Elohim, El Shaddai. A igreja declara: Adore o nome dele. adore, porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Deus verdadeiro. Aleluia. Ele te amou primeiro. Se levanta desse chão. Bora. El Shaddai quer dizer o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Lázaro tinha 4 dias. Oh, aleluia. Você pode pensar, por que Jesus naquela cruz disse assim: Deus meu, por que você me abandonou? Ele não abandonou, querido. Se Deus atendesse o clamor de Jesus naquela cruz, nós não estaríamos aqui nessa noite. Não haveria a menor possibilidade de haver salvação. É por isso que Deus não atendeu o clamor de Jesus naquela noite. Tinha que ser consumado aquele sacrifício. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas há uma saída para você, meu irmão. Há uma saída. É todo dia a mesma coisa e você se cansa. Aleluia. Jó disse: ainda que a terra coma até a minha carne, mas os meus olhos verão o Senhor. Eu creio nisso também, irmãos. E Deus vai tirar você desse Te veneno. prepara, irmãos. Aleluia. Entra com teu poder, meu Deus, na vida dessas pessoas, nessa igreja, nesta cidade. Meu Deus, nós estamos clamando por chuva. É o Senhor que faz chover sobre a terra. Meu Deus, olha para esse Nordeste aqui, Senhor, e vê a necessidade das pessoas que moram na roça, vê a necessidade dos animais. Meu Deus, e manda dos céus chuva. Abre, Senhor, as comportas dos céus e faz chover sobre essa terra, Pai. Oh, aleluia. É o Senhor quem promete. Com esse Deus não há quem Oh, aleluia. Não há como o nosso Deus. Não existe, não há outro Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai. adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, Elohim, El Shaddai, Adonai. adore o nome dele. Mas a morte vira vida, Para tudo, tem uma saída.
Amém, igreja? Diz assim, número 6:24: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu queria que você ficasse de pé. A gente vai orar encerrando. Certamente você ouviu a voz de Deus, porque foi pregada a palavra de Deus nessa noite. Muito mais do que o que a gente sabe, é o que a gente faz com o que a gente sabe. Então, a vida é feita de decisões em todas as áreas. Você só veio aqui hoje à noite porque você tomou uma decisão. Você poderia ter ficado em casa, poderia ter ido a uma lanchonete, mas você tomou uma decisão. Por isso está aqui. Mas é preciso tomar uma decisão também diante de Deus. Se Deus falou o teu coração nessa noite, e Ele fala individualmente, porque as nossas necessidades são diferentes. Mas todas as nossas necessidades devem nos levar, independentemente de qual seja, a um só lugar: a Jesus. Não importa qual é a necessidade, elas nos levam a Jesus Cristo. Mas você precisa tomar de fato e de verdade uma decisão nessa noite. Eu queria convidar você a tomar essa decisão. Ninguém pode tomar por você. O próprio Deus, que poderia tomar no seu lugar, Ele diz assim: vinde, venha, mas você tem que tomar. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir, para a gente orar por você. Mas se quiser ficar no seu lugar, pode ficar. Mas você pode colocar a mão no seu coração agora, porque do coração procede as fontes da vida. Bote a mão no seu coração. E você pode dizer assim: Deus, do meu coração procede as fontes da vida, e eu quero a vida. Porque todos nós, irmãos, estávamos condenados a morrer como Ismael. Havia sobre nós uma sentença de morte, mas Deus ouviu a oração do menino. Ele pode ouvir a sua oração nessa noite. E a mãe do menino foi a fonte de água. E você pode ir nessa noite à fonte de água que é Jesus. E pode sair daqui com uma decisão. Não basta você ter saído daqui emocionado ou convencido, mas decidido. Deus querido, o Senhor falou ao nosso coração. A tua palavra foi pregada com autoridade e com clareza. Mas muitas vezes, Deus, o nosso coração é como o de Adão, o de Eva, dado à desobediência. E quando nós somos levados à desobediência, vamos ter o mesmo fim de Eva e Adão, serem retirados da presença do Senhor. Mas como foi pregado nessa noite, o Senhor mandou o Cordeiro para nos cobrir de todo pecado e nos dar vida eterna. Por favor, Deus, traga convencimento nessa noite. Traga conversão. Traga nova decisão. Para que possamos experimentar dos teus inúmeros benefícios. E
e o mais importante deles, um lugar nas moradas eternas, onde Jesus foi preparar. Que o Senhor visite cada uma nessa noite, promovendo a tua glória, a salvação e a santificação. E agora, Deus querido, quando estaremos nos separando apenas fisicamente, nós vamos retornar aos nossos lares e amanhã às nossas atividades. Que a gente não volte o mesmo. Que cada um chegue na sua casa como quem ouviu a voz do Senhor e foi à fonte e bebeu da água. Que cada um chegue amanhã no seu trabalho, na sua escola, com a clareza de alguém que nesse domingo à noite ouviu a tua voz e tomou uma decisão. E que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, teu Filho, que o teu eterno e incansável amor, a comunhão, a consolação, a unção, o poder do teu Espírito Santo, sejam derramados sobre nós de forma inequívoca todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém. Poder sentar, queridos. O diácono Zezeu está lembrando que no final tem um delicioso chazinho para você tomar e ter um momento de comunhão na saída, tá bom? Miguel?